Uma saudação para todos. Alegra-me poder estar convosco mais uma vez, agora nesta reta final de Quaresma, nas vésperas de iniciarmos a Semana Santa, a Semana Maior. Uma vivência cristã, uma vivência dos mistérios fundamentais da nossa fé, ainda que, mais uma vez, mais um ano, pela segunda vez, vividos com as limitações que resultam deste tempo de pandemia em que nos encontramos, cumprindo escrupulosamente normas higiênicas, não necessariamente por imposição de autoridades, mas porque somos cristãos e temos consciência de que devemos cuidar-nos para cuidar os outros. É essa também uma obrigação que temos todos nós. De qualquer modo, a experiência que já vamos tendo ao longo destes meses é que as limitações de acesso às celebrações, de alguma maneira, ajudaram-nos a recuperar aquilo que é a verdadeira Igreja doméstica, de tal modo que a fé não foi posta em causa, não deve ser posta em causa, ainda que, por um lado, tivemos a oportunidade e continuamos a ter a oportunidade de revitalizar a família como igreja doméstica e, ao mesmo tempo, de alimentar a saudade de nos encontrarmos em comunidade com a regularidade a que estávamos habituados e que, se Deus quiser, recuperaremos logo que seja possível, num tempo tão breve quanto possível. Hoje, nestas vésperas de início de Semana Santa, vamos centrar a nossa atenção no Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, que é pórtico da Semana Santa, que, por sua vez, é o pórtico para a celebração da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos centrar a nossa atenção, convido-vos a centrar a atenção, especialmente ou concretamente no Domingo de Ramos, com duas referências concretas. Enfim, a problemática, a temática, a riqueza litúrgica e de mistério da vida cristã que encerra concretamente o Domingo de Ramos é muito grande. Vamos centrar-nos simplesmente em dois pontos para que este nosso encontro, ainda que virtual, mas encontro convosco neste dia, possa deixar duas pistas concretas para que este domingo não nos passe despercebido. E então as referências são a celebração de Ramos, a bênção de Ramos, e pego depois no outro ponto, que é a proclamação, a leitura da paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo. Começando pelo princípio, portanto, o Domingo de Ramos, independentemente de que possamos ou não estar na igreja, se pudermos estar, pois muito bem, se não pudermos estar, haverá, ainda que não com a assistência multitudinária a que estamos habituados, presença de pessoas e bênção desse ramo que nos ajuda a recordar e a reviver a entrada solene, a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Se não houver a possibilidade de participação na própria celebração, é possível, e fico muito grato que o vosso pároco, o sacerdote da igreja à qual acudis com regularidade, possa encontrar maneira de benzer os ramos. Isso não será difícil, mas encontrar maneira de que possais ter acesso a eles, sem pôr em causa regras de sanidade, sem pôr em causa a saúde pública, mas com alguma imaginação poderá haver, pelo menos algumas paróquias que consigam pôr ramos benzidos no Domingo de Ramos à vossa disposição. Se isso for assim, o que vos convido é a levar esse ramo para a vossa casa, não propriamente para guardar simplesmente, mas pelo menos durante esse tempo de Semana Santa, que seja um sinal público da nossa condição de cristãos. Um ramo que se põe na porta de casa, um ramo que se põe à janela, na sacada, enfim, no lugar que cada um, de acordo com as suas circunstâncias habitacionais, considera o mais adequado, mas sem termos vergonha de nos assumirmos como cristãos e que, por isso mesmo, nestes dias de Semana Santa, de Quaresma, Semana Santa,
Domingo de Ramos, Semana Santa, Páscoa, vivemos esse mistério central da nossa fé. Essa é uma primeira nota que vos queria deixar, relacionada com a bênção de Ramos, com procissão e bênção de Ramos e com o ramo benzido nesse dia. A segunda nota, como dizia, a segunda nota tem que ver, ou a minha sugestão, centra a vossa atenção, ou quer centrar a vossa atenção na Paixão do Senhor. Paixão do Senhor que este ano, de acordo com as normas litúrgicas, é a narração feita pelo evangelista São Marcos, ou que dito em linguagem mais técnica é o ano B. Ora bem, então a minha sugestão é a seguinte: se tiverdes em casa um chamado missal popular, um missal dos fiéis, ou com qualquer outra designação, aí certamente que estará o texto os textos do Domingo de Ramos, concretamente esta narração da Paixão segundo São Marcos. Se não tiverdes o missal à vossa disposição, há uma maneira simples de aceder a ele, que é indo à internet, isso felizmente na vossa casa, por vós próprios ou pelos vossos filhos, que normalmente manejam ainda melhor estas coisas, basta sintonizar Secretariado Nacional de Liturgia, depois dentro deste item, lecionários, depois dominical ano B, depois tempo da Quaresma, depois é questão de ir passando até ao quinto domingo, Domingo de Ramos. E aí no Domingo de Ramos aparecem as leituras da Bênção de Ramos, depois as duas leituras já da celebração da Eucaristia e depois então aparece a narração da Paixão segundo São Marcos. E a minha proposta é encontrareis um texto, nesse texto, como na maioria dos missais simples dos fiéis, o texto aparece dividido por letras. A letra N, a letra R e a letra J. A letra N é o texto dedicado, ou que deve ser lido pelo narrador, isto é, por aquele que, de alguma maneira, sublinha o texto que conta toda a história da Paixão. A letra J, que precede os textos de Jesus Cristo, as intervenções, as palavras de Jesus Cristo, e o R, que recolhe os textos das variadas personagens que intervêm nesta narração. E a minha sugestão é que, pegando nesse texto, com estes três protagonistas, de modo similar a como se faz na Igreja, que normalmente são também três pessoas a proclamar o Evangelho, a leitura da Paixão, que na vossa casa possa acontecer algo parecido. Alguém que assume as palavras de Jesus, alguém que assume o texto do narrador e alguém que assume o resto das outras intervenções. E o meu convite é que seja feito por vós, pelos membros da família, no suposto de que haja três pessoas. Se não houver três, pois terão que ser dois, e se houver mais que três, pois há três pessoas que fazem de leitores e os outros participam desta mesma leitura. O meu convite é que esse texto seja lido pausadamente, com calma, de modo a poder facilmente interiorizar o mistério que nos é narrado nesse texto por São Marcos. Uma vez lido o texto, convido-vos a fazer uns minutos de silêncio nesse cantinho de oração que está na vossa casa. Nesse tempo de silêncio pode ser interessante e pode ajudar a penetrar mais facilmente no texto que cada das três pessoas, neste caso já de todas as pessoas que estão presentes nesta leitura, escolha uma personagem das muitas que aparecem na narração. Por exemplo, Jesus, como é evidente, alguém que vai centrar a sua atenção especialmente nos textos de Jesus, para os meditar, o sumo sacerdote e os príncipes dos sacerdotes e escribas, isto é, as autoridades religiosas e civis que intervêm no relato, a família de Betânia, o gesto da mulher que rompe um vaso de alabastro para ungir Jesus, os discípulos de Jesus, a sua atitude, a fuga diante das dificuldades, Pedro, a figura de Pedro, o povo, a multidão, os guardas, Pilatos, Barrabás, o Ciraneu, dois ladrões,
as mulheres que se mantiveram, José de Arimateia, isto é, as personagens que aparecem aí que podem ser escolhidas para uma reflexão pessoal, repartida pelos membros da família, são muito variadas. E, portanto, cada um escolherá previamente a personagem que vai assumir e depois de passar uns minutos de silêncio, ireis trocando entre vós as impressões relativos, o que se depreende, o que se pode aprender do modo como cada uma dessas personagens estiveram presentes na paixão do Senhor. Intencionalmente, de entre as personagens que mencionei, há mais, mas há uma que eu não mencionei e que vou escolher. E que vos vai parecer, se calhar, vai-vos parecer estranho que eu escolha uma personagem especial, especialmente estranha, que é nada mais, nada menos que Judas. Sim, escolhi a personagem de Judas. Para quê? Pois para aprender, porque, de facto, Judas, com o seu comportamento, tem muito a ensinar. Vou ler-vos um texto de um autor cristão, de um monge do século VII e VIII, chamado Beda Venerável, São Beda, e que, a este propósito, diz o seguinte, e leio. Hoje, muitos olham com horror para o crime de Judas, como cruel e sacrílego, que vendeu por dinheiro o seu mestre e seu Deus. E, contudo, não se apercebem de que, quando menosprezam por interesses humanos os direitos da caridade e da verdade, atraiçoam Deus, que é a caridade e a própria verdade. Isto do século VII e VIII, e que é um texto que pode perfeitamente ser dito hoje, porque acontece exatamente o mesmo. Portanto, e de alguma maneira está tudo dito nestas palavras de São Beda. Judas vendeu o Messias, vendeu o mestre, vendeu o amigo por 30 dinheiros. Qual é a nossa moeda de troca? Por quanto é que o vendemos? Qual é a moeda que nos serve de troca para pôr de lado os nossos compromissos com a nossa própria fé com Jesus Cristo? Judas pisou a caridade, o amor do Mestre, que o chamou, mesmo no último momento, chamou-o pelo seu nome. Nós fomos chamados, cada um de nós, tal como cada um dos apóstolos e tal como Judas, também fomos chamados um a um. Somos chamados um a um. Como respondemos a esse chamamento? Judas vendeu a própria verdade, que é Jesus Cristo. E a pergunta que nós podemos fazer, entre tantas outras perguntas que podemos fazer-nos, quanto valem as nossas mentiras? Ou aquilo a que eufemisticamente chamamos as mentiritas para resolver um problema, que às vezes não são mentiritas, mas que mentiritas ou mentiras grandes são sempre mentiras. É sempre uma traição à verdade, em última instância, aos nossos compromissos. Vale a pena ter presente, por mais horror e justificado que nos possa merecer o comportamento que nos merece, o comportamento de Judas, que Judas não chegou aí de uma vez só. Não foi um impulso momentâneo que o fez vender o mestre por 30 dinheiros. A sua vida, e isto pode recuperar-se, pode ver-se de outras passagens da Sagrada Escritura, como que foi descendo por um plano inclinado. Não é isto também, não poderá ser isto também uma cópia do nosso próprio modo de estar como cristãos na sociedade, na família, que vamos deixando isto, aquilo, que vamos vendendo isto e aquilo, e que quando nos damos conta ou sem darmos conta, pois estamos a vender a nossa fé, a vender o próprio Mestre que pessoalmente nos chamou e que nos pôs neste caminho. O título das sugestões do Plano Pastoral da Diocese para esta semana resume-se, ou é uma palavra só, uma palavra carregada de conteúdo, e a palavra é fidelidade. Que tem a ver com o que acabo de dizer, que tem a ver com toda a narração anterior. Duas certezas. Deus é fiel até à morte e morte de cruz. Disso não podemos duvidar. Mesmo quando Judas, com um beijo, entrega ao Mestre, Jesus Cristo chama-lhe amigo. Deus é fiel. A nossa fidelidade,
a fidelidade de qualquer um de nós, nas mais variadas circunstâncias da nossa vida, é possível, é sempre possível, se estivermos dispostos a ir até ao fim, ir até a ressurreição, mas sempre com a certeza de que a ressurreição passa pelo Calvário. Ir até a ressurreição passando pelo Calvário, presos por amor à cruz de Jesus Cristo. E termino com uma pequena parte de uma oração, de uma bela oração que cantamos em Sexta-feira Santa na Adoração da Cruz e que certamente nos soará ainda a música, a melodia desse cântico, um cântico que acompanha a veneração, a adoração da cruz em Sexta-feira Santa. E leio e rezo convosco simplesmente uma parte e o resto do texto está no missal, é fácil de encontrar. Cruz fiel e redentora, árvore nobre, gloriosa, nenhuma outra nos deu tal ramagem, flor e fruto. Doces cravos, doce lenho, doce fruto sustentais. Entregou-se ao sacrifício o Cordeiro Redentor e corre sangue divino das fontes da salvação, onde se pode lavar todo o pecado do mundo. Doces cravos, doce lenho, doce peso sustentais. A Santa Páscoa.